Oi gente, aqui é mais um vídeo do canal e dessa vez eu vim trazer um assunto que eu simplesmente amo, que é a leitura. Eu acho que a leitura pra mim, ela me preenche de uma forma que me faz me sentir mais leve, que me faz me sentir mais presente. É uma coisa que me ajuda muito com a ansiedade, saber que eu tô lendo, que algo tá me fazendo bem. Então, assim como a gente tem que escolher bem as pessoas que a gente quer estar perto, eu acho que o livro, a leitura é uma dessas coisas. E eu vou trazer hoje para vocês um quadro novo dentro do canal, trazendo a questão dos livros e trazendo os livros que eu tenho lido de uma forma diferente. Eu quero apresentar para vocês, por exemplo, esse livro que foi o último que eu li. Eu estou lendo Micro Hábitos e esse foi o anterior, A Prática Infinita, E aí vai uma das coisas que me ajuda muito. Se eu tô com algum problema, alguma situação que eu quero resolver na minha mente, ou que eu tô passando por alguma coisa, eu vou lá, sei lá, eu vou procurar um livro específico sobre isso, para que eu possa me sentir positiva sobre determinados assuntos. E engraçado como ajuda, eu fiz 30 anos em setembro e eu queria achar um livro que me ajudasse a refletir sobre os momentos e situações que eu estava passando, que eu estou passando. Então eu fui na livraria, passei mais de uma hora folheando vários livros até que eu encontrei esse, sem nenhuma indicação, mas a procura mesmo de um livro em que eu abrisse ali, lesse alguns trechos e identificasse. É esse aqui que eu quero. Então, deixa eu explicar como é que eu quero fazer hoje. Eu quero abrir o livro em sentenças diversas que eu li e marquei. Eu gosto de marcar as principais frases ou as principais partes. Então, aqui eu quero abrir o livro e ler para vocês e entender o que e falar um pouco sobre o significado daquela passagem. O que ela passou para mim e o que ela pode passar para vocês. Então, alerta que sim, pode ter um pouco de spoiler, mas a intenção aqui é mais explorar as partes que eu marquei. Eu acho que todo mundo tem as suas passagens favoritas do livro e eu acho que expressa muito quando você marca as coisas. Por exemplo, você empresta esse livro para alguém, você diz muito de você ali, sabia? Eu creio que tenha muito de você no momento que você passa, não só aquelas frases em gerais que são mais marcantes do livro, mas às vezes um trechinho, poucas palavras diz alguma coisa sobre a gente vai lá e marca as passagens que mais... É isso hoje. Eu vou abrir de uma forma geral aqui o livro e vamos comentar sobre essa passagem, beleza? Vamos ver. A primeira parte, nosso fragmento de luz. Foi Platão quem disse que nascemos inteiros, mas precisamos um dos outros para sermos completos. E todo poema, pintura ou música, na verdade, todo ato de amor está dentro de nós como uma semente, mas cada um deles precisa da chuva e do calor da experiência para conseguirem sua expressão completa no mundo. Eu achei muito interessante que eu marquei aqui essa passagem e relendo e relembrando. É interessante como que hoje a gente se coloca no mundo numa visão muito mais individualista, que a gente não precisa dos outros, que eu sou feliz sozinho, que eu posso viver sozinho de alguma forma, tendo essa autonomia, né? Então ele coloca aqui de uma forma que nem mesmo a arte, gente, a arte para ser produzida, ela precisa de todos esses outros fragmentos que estão em volta para que aconteça. A arte precisa do ser humano, o ser humano precisa de outro ser humano, da natureza, de outros fatores para que ele possa reproduzir e criar e reproduzir sua própria arte. Então, é nesse sentido que eu acho que ele quer dizer que ele coloca aqui essa sentença de que precisamos um dos outros para sermos completos. A gente precisa da nossa família, a gente precisa de outras pessoas até que não são da nossa família, para que possa nos inspirar. Mesmo que às vezes essas relações sejam difíceis, sejam complicadas, o que faz parte, porque até mesmo é complicado com nós mesmos, imagine com outras pessoas. Então, Estou falando em fazer as pazes com a vida, para que seu coração seja capaz de tomar decisões mais sinceras. Acho que é isso, gente. Eu sei que é muito difícil fazer as pazes até mesmo consigo mesmo
e para que a gente possa tomar certas decisões mais fáceis, de uma forma mais fluida. Eu acho que a gente tem que sentir, conseguir achar essas âncoras que possam nos fazer sentir mais em paz. Eu falo isso pra vocês com a maior tranquilidade, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito profunda no sentido de se aprofundar em mim mesma, de procurar respostas, de às vezes paranoicas, de ficar muito na minha mente, então isso me causa muita ansiedade. Então, como eu disse, a leitura faz com que eu me sinta nesse presente, que eu me sinta mais certo equilíbrio, a arte em geral. Então, se a gente... E por essa minha preocupação muito de aprender, de me sobrepor, eu acho que eu coloco certa força para que isso aconteça e de alguma forma eu acabo me cobrando muito. Então, fazer as pazes com a vida é um exercício e para que você tome decisões mais sinceras. Chegar ao acordo entre o que é humano e o que é espiritual é a prática de se encontrar com o mundo com vulnerabilidade e aceitação. Ou seja, chegar a esse acordo entre o que é humano e espiritual, entre carne e espírito, é incrível porque quando você se coloca numa posição talvez mais humilde de que a vida tem um fim, de que a gente não tá aqui para sempre. E aí você vê a sua vulnerabilidade. Pode acontecer coisas inimagináveis de boas quanto ruins, mas você vê a vulnerabilidade do seu ser no sentido que existe um fim pro nosso corpo, né? E que essa aceitação, ela vem de uma parte mais espiritual. Então, procurar esse equilíbrio entre o ser carnal e espírito. Creio que é isso. Chegar a esse acordo e lendo um pouco mais aqui a sequência do livro, é claro que nós somos tanto o humano imperfeito lutando para abrir caminho pelos arbustos, quanto o espírito semelhante à águia deslizando em direção ao alvo. Somos aprendizes, confusos, empurrados pelo nosso profundo e sábio espírito em direção ao sim, mesmo quando não sabemos exatamente o que estamos. Uma passagem muito interessante, bem próxima dessas outras, o sufismo fala em lustrar o coração até que ele vire um espelho, porque assim, através do nosso amor, será capaz de refletir todas as coisas. Essa é uma prática que, com o tempo, pode nos ajudar a fazer os acordos necessários entre o nosso ser e a nossa humanidade. Viver no mundo cria uma película sobre o nosso coração, ao passo que a perfeição de ser e os gestos de amor a removem. Não há ponto de chegada nesse processo. O objetivo não é ficar limpo ou se sujar, mas seguir comprometido com o ciclo transformativo e sem fim. A maneira com a qual enfrentamos os momentos difíceis é o mais importante da prática de entrar na vida. Eu creio que todo mundo tenha passado por esse momento, seja da pandemia, ou seja de alguma perca, ou seja mesmo de muito medo. Medo que você mesma tenha criado para si, ou medo que você tenha passado por algum desafio grande. Então, os momentos mais difíceis, independente de qual seja, de qual nível seja de dificuldade isso, sem dúvida, eu percebo que hoje isso tem muito a ver, tem muito sentido, que faz parte e que faz nos sentir realmente vivendo, seja a situação mais difícil que for. Enfrentar a si mesmo, eu acho que é um dos maiores desafios, assim, essas dificuldades, enfrentar, de se ver, de se perceber. E mais à frente diz o seguinte: enfrentamos o nosso momento de desestruturação como uma crise a ser costurada como uma ferida, ou como um caminho aberto na montanha do tempo. A transformação começa quando paramos de observar. Acho que a transformação começa talvez quando a gente deixa de observar, de pensar demais e talvez agir em pequenos passos. Eu tô fazendo esse vídeo, que é uma coisa que eu tava procrastinando muito de fazer, e que eu gosto de fazer, mas tipo, eu vou me maquiar, vou botar a luz, vou ter que gravar e tudo isso estava sendo uma dificuldade na minha cabeça. Mas no momento que eu faço, eu já tô me transformando, né?
Outra coisa interessante sobre viver o momento. Com o tempo, todos nós nos tornamos a terra sobre a qual os outros sentam e buscam um sentido. Isso faz com que esse fragmento de luz, que chamamos de hoje, se transforme em tudo. Não há nada a fazer a não ser mergulharmos nisso. Então, eu acho que não há nada mais de concreto do que o agora, do que o presente, do que eu estar fazendo esse vídeo que você está vendo. Esse vídeo, ou de que você está imerso nesses segundos, cada tempinho que passa, e a gente esquece disso. Como é que a gente esquece, né? Como é que a gente esquece e se envolta em preocupações de novo, em problemas e ansiedades, e voltar para esse momento de tranquilidade, mesmo num momento difícil, é complicado, é difícil pra caramba, é um desafio. E não há nada a fazer a não ser mergulharmos nisso. Eu acho que independente do tipo de situação que a gente esteja passando, alegre ou mesmo difícil ou triste, não há nada que a gente possa fazer a não ser viver isso. Então, assim, é isso, gente. O vídeo eu não quero que fique longo. Eu poderia fazer muitos comentários sobre tudo. Eu quero poder pegar esse livro de novo e marcar as passagens mais interessantes. Tem muita coisa legal que vai fazer você refletir. Eu precisava de muitas dessas mensagens. E eu gostaria de que a nossa memória não esquecesse, às vezes, tantas coisas que às vezes a gente lê, não consegue captar tudo. Mas o momento do ato da leitura, para mim, é uma coisa que me transforma. E eu vou continuar fazendo esse tipo de leitura, que é uma coisa que me preenche, que me faz lembrar de novo das coisas enquanto estou andando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato e me digam o que vocês acharam também do vídeo. Nos próximos a gente vai melhorando mais ainda, mas é isso. No mais é isso, boa noite. Tô aqui suadérrima, mas